Concurseiros guerreiros e amantes da Libras, lembrem-se, vocês são o que vocês desejam ser. A gente é pura consciência. Estou estudando Neville Goddard. Bom, 6 primeiros minutos, teoria, o resto, puro exercício para você ficar em boa forma física. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Vamos começar pelas diferenças aqui. Na primeira coluna, Libras. Lembrando que Libras se escreve sempre com letra maiúscula, porque é uma sigla, né? A sigla que nós sabemos que significa Língua Brasileira de Sinais. E aqui, português. Pronto, agora o resto eu vou ter que digitar, que senão não vai caber nesse quadrinho. Primeira diferença, top, básica, batida aí, fácil, que cai em todas as provas que cai esse assunto. Primeiro, a Libras é uma língua visual espacial. E o português? O português é uma língua oral auditiva. Só se analisar as palavras, visual e espacial. Visual que tem que ver, espacial que se utiliza do espaço, espaço neutro, no corpo, no tronco. Aquela coisa que a gente discutiu na aula de aspectos linguísticos. E o português é oral auditiva. Oral porque tem que falar, auditiva porque tem que ouvir. Então, aparece aí no quadrinho. Bom, outra diferença é que a Libras ela é baseada nas experiências visuais, né, das comunidades surdas e da interação entre essas comunidades, culturas surdas, né? Parece aí escrito, beleza. E o português muito simples, é baseado nos sons. Ótimo. Terceira diferença, a Libras apresenta uma sintaxe espacial, né? Incluído os chamados classificadores, que a gente também viu no vídeo lá de aspectos linguísticos da Libras. Se você está com preguiça de ir lá ver, eu vou pôr aqui o exato segundo onde eu falei sobre isso, tá? Olha como eu facilito aí para vocês. Ok, e o português, como é que é a sintaxe dele? É uma sintaxe linear, né? Ela se utiliza da descrição para captar o uso de classificadores. A Libras mostra e o português tem que descrever. Quarta diferença. A Libras, essa é muito importante também. A Libras atribui um valor gramatical às expressões faciais. Você lembra que a expressão facial é um dos 5 parâmetros da Libras? Também no vídeo de aspectos linguísticos. Ok. Já o português, ele não atribui tanto, não. Ele não atribui valor gramatical às expressões faciais. Apesar disso poder ser substituído pela prosódia. O que é prosódia? Prosódia é quando você muda a entonação de uma frase e daí muda o sentido. Por exemplo, se eu te perguntar, tá tudo bem? Eu estou sendo amável, gentil, preocupada com você. Agora se eu perguntar, tá tudo bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou brava. Então, é a mesma frase, só mudei a entonação da voz. Ok. Agora 1, 2, 3, 4, 5. Quinta diferença. Muito legal também, a Libras não tem marcação de gênero. Ele, ela, não tem. Nem na escrita e nem sinalizado. Já o português tem, né? Tem o ele, o ela, mulher, homem, e isso chega a ser até redundante. Ok, mas como que a gente marca o gênero na Libras? Você faz o sinal, por exemplo, de algum animal, por exemplo, cachorro, faz o sinal de cachorro. Como é que você sabe se é macho ou se é fêmea? Você faz o sinal de homem ou mulher depois. Se quer falar que é cachorra, né? Fêmea, faz sinal de cachorro, sinal de mulher. Se é macho, faz sinal de cachorro, sinal de homem. Beleza. Bom, e outra diferença aqui, a última que eu percebi, é que a Libras utiliza referências anafóricas através de pontos no espaço. O que são referências anafóricas? É justamente isso, é marcar pontos no espaço. Isso a gente vai falar muito sobre a aula, quando a gente falar sobre espaço token, espaço subrogado e o outro espaço que, nossa, me fugiu a cabeça aqui. Espaço, esqueci, gente, mas na aula eu vou lembrar. Por exemplo, se você marcar no canto direito seu que ali é Maria e no canto esquerdo marcar que é João. Então, em vez de você tá falando em Libras, não quer ficar repetindo ou fazendo datilologia toda hora de Maria ou de João, você só aponta para aquele canto que você estabeleceu que é a Maria. Pode ser com pessoas, pode usar isso para marcar lugar também. Isso são referências anafóricas, que, nossa, facilita demais a vida
de quem utiliza Libras, né? Economiza tempo. E no português, como é que faz? No português, você fala, né, de fato a palavra Maria, ela, e isso também é um pouco redundante. É o que se usa, é o que se chama de usar a estrutura de foco. Então, tá escrito aqui também no nosso quadrinho. Beleza, agora vamos para semelhanças, que são poucas, mas fundamentais. Ótimo, agora as semelhanças. A semelhança é que ambas as línguas possuem toda aquela parte de linguística e as suas subdivisões: semântica, sintaxe, morfologia, fonologia e essas coisas aí da linguística. Possuem expressividade, complexidade, tem a gramática própria, né? Tanto que nós vimos lá, mais uma vez, aquela aula, aspectos linguísticos da Libras. Eu não vou nem... tá bom, vou escrever. Tá pedindo aí, vou escrever. Vamos lá. Ambas têm uma gramática própria. E aquelas coisas da linguística, né? Semântica, sintaxe, morfologia e tananana, etc. aí. Tudo que tem direito aí no pacote. Beleza? Viu? É só isso. Agora, vamos fundo aí nas questões de concurso que eu adoro. Vamos lá. Opa, eu só esqueci do acento aqui, peraí. Começando sobre a relação entre Libras e a língua portuguesa. É incorreto afirmar aqui. Ele quer incorreta. Opa, cai não. Ok. Letra A. Então ele quer a errada, certo? Letra A. Libras e língua portuguesa são línguas capazes de expressar conceitos abstratos, sentimentos, essas coisas, emoções. Está correto, com certeza. Tanto que a Libras tem os sinais próprios lá. A Libras não é ágrafa, ou seja, ela pode ser escrita, assim como a língua portuguesa. Certíssimo! E pode ser escrita até de duas maneiras, pelo Sigrand, como é que escreve? Peraí. E também por aquela forma da língua portuguesa, por exemplo, que usa, por exemplo, vai escrever moça, aí escreve moça e faz aquele arroba, assim, entendeu? Esse jeito também. Então, tá certo. Letra C. A Libras, assim como a língua portuguesa, não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais, assim como cada país tem a sua língua oral. Tá certo, não é universal. Podia ser, né? Aí todo lugar que a gente fosse ia dar certo aí. Eles tentaram fazer isso com a língua de sinais, tal do Esperanto, mas não teve esperança não vingou não. E exemplos de outras línguas de sinais: a língua francesa, que deu origem à nossa Libras, a ASL, que é a língua de sinais americana, e por aí vai. E a língua oral, você já sabe, cada país tem o seu, uns têm umas línguas em comum, enfim. Tá certo também. Letra D agora. A Libras é exclusivamente icônica. Bom, a resposta então é a letra D, né? Só sobrou ela. Então, a Libras é exclusivamente icônica, ao passo que a língua portuguesa possui uma estrutura sonora baseada nos fonemas. Pois é. Lembra de sinais icônicos e sinais arbitrários? Pois é, ó. Então, ó, é o contrário de icônico, né? Também chamado de arbitrário. Lembrando que são sinais icônicos, são aqueles que se parecem com o objeto ao qual eles estão se referindo. Por exemplo, o sinal de carro, lembra aí? Parece com carro, né? Aquela coisa de dirigir. Borboleta, faz assim, igual a borboleta voando. Mas, pois é, a Libra só tem sinais icônicos. Se tivesse, a Libra seria uma língua de mímica, né? E não, a Libras tem outros sinais que não tem nada a ver com a palavra ali que eles estão se referindo. Eu acho que a maioria deles é educação, não sei. Pensa aí, a maioria, né? Então, a Libras, ela não é exclusivamente icônica, ela é os dois. Ela é icônica e cônica, tá certo? Então, essa parte está errada. Vamos ver o resto. Ao passo que a língua portuguesa possui uma estrutura sonora com base nos fonemas. Tá, beleza, isso aí mesmo. Mas, como tem essa parte aqui inicial errada, essa aqui é a resposta que é a alternativa errada.
Analise as alternativas a seguir sobre as diferenças entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. Marque V se estiver verdadeiro, F se estiver falso. Vamos lá. A língua de sinais utiliza referências anafóricas. Você já sabe o que é, né? Através de pontos estabelecidos no espaço, que excluem ambiguidades, que são possíveis na língua portuguesa. É muito possível isso. Quer um exemplo? Deixa eu pensar aqui. O pai de João tinha muito dinheiro. Ponto. Ele foi embora rapidamente. Vai ficar uma dúvida se quem foi embora rapidamente foi o pai de João ou João, né? Na Libras, por ter as referências anafóricas, a gente não comete essa ambiguidade. É muito bom. No português, se usar as palavras corretas, tem como corrigir, mas se não usar, fica essa ambiguidade. Então tá certo. A Libras usa sim as referências anafóricas, que nós já falamos ali na teoria. Não, quero pôr de azul. Próxima opção, a língua de sinais tem marcação de gênero, assim como a língua portuguesa. Não tem. Lembra que eu comentei no início? Tem não. Você tem que fazer um sinal de macho ou de fêmea depois para dizer se é macho ou fêmea, né? Enfim. Não existe um sinal para... Só existe para mulher e homem. O resto não é. Cachorro. Não tem o sinal de cachorro, e cachorro é o mesmo. O sinal de sapo e rã é o mesmo. Então você não tem essa marcação de gênero, não. Não existe um sinal de ele, nem de ela. É um sinal só para os dois sexos. Enfim. Já o português não, né? Tem o ele, o ela, todo mundo aí. Próxima opção. A língua de sinais atribui um valor gramatical às expressões faciais. É verdade. Lembra, até a expressão facial é um dos 5 parâmetros. Ajuda a diferenciar os pares mínimos, aquela coisa. Esse fator não é considerado como relevante na língua portuguesa, apesar de poder ser substituído pela prosódia. Tá igualzinho que eu falei lá no início desse vídeo, na teoria. Tá certo, sim. Na língua portuguesa, a expressão facial não tem valor gramatical, só na Libras. Próximo. Coisas que são ditas na língua de sinais não são ditas usando o mesmo tipo de construção gramatical na língua portuguesa. Assim, tem vezes que uma grande frase é necessária para dizer poucas palavras em uma outra língua. É verdade. A Libras, eu acho que ela resume bem as coisas. E o português você já tem que usar mais palavras para explicar. Bom, vamos à sequência. VFVV. VFVV. Letra B. Você quer um exemplo dessa coisa de uma grande frase é necessária para dizer poucas palavras? Por exemplo, fazer de bobo. Estou te fazendo de bobo. Olha o sinal. Você vê que é só isso. E na língua portuguesa é uma frase grande. Estou te fazendo de bobo. Entendeu? É isso aí que essa última opção quis dizer. Gabarito letra B. Essa aqui é mais curtinha para a gente relaxar. Qual afirmativa sobre a Libras? Tinha que estar tudo maiúsculo, né? É correta. Qual que está certa aí na parada? A Libras, letra A, é uma língua ágrafa, ou seja, ágrafa é que não pode ser escrita. Isso é mentira, porque ela pode ser escrita, nós já vimos. Tá errado. Letra B, a Libras usada no Brasil apresenta uma unidade. Vamos pular essa. Depois eu explico. Letra C, a Libras tem sua origem na língua portuguesa? Não, nada a ver. Ela tem origem na língua... Eu vou pôr uma abreviação aqui. Na língua francesa de sinais. Língua francesa de sinais. Então tá errado. Letra D. A Libras é uma língua exclusivamente icônica. Lembra que eu falei na primeira questão? De novo ele vem com esse papo. Não cai nessa não. Ela é uma língua icônica e cônica. Tá certo? Tá errado também. É isso aqui, ó. Quer dizer isso aqui. Letra E, não é artificial para surdos. Ou seja, se não é, vamos usar raciocínio lógico aqui. Se não é artificial, ela é natural. Tá certo, é uma língua natural para os surdos, tanto quanto
o português é natural para nós. Sai daí, menino. Então a resposta é a letra E. Ah, e a letra B? Ah, tá. É o seguinte, tá falando que a Libras no Brasil apresenta uma unidade, ou seja, de que todos os sinais são feitos da mesma maneira. E não, nós temos as variações regionais, né? Por exemplo, o branco, ele é feito de um jeito em outro lugar, feito de outro jeito em outro. Cor branca, por exemplo. Então é igual a língua oral. Tem, na região norte tem umas palavras que a gente não entende aqui, no sudeste, enfim. Por isso que está errado, que não é uma unidade, ela tem suas variações. Então a correta, ou melhor, a correta, é a letra D. Última questão. Com relação à língua brasileira de sinais, Libras, há muitos mitos e pessoas leigas no assunto e afirmam, às vezes, divulgam informações falaciosas, ou seja, mentirosas. Dentre as alternativas abaixo, identifique aquela que não é um mito concernente a Libras. Nossa, enfim, ele quer dizer qual que é a correta. Ele quer a correta. Letra A. Como a língua portuguesa, a Libras é igual em todo o país, não sofrendo variações linguísticas. Não, até falei na questão passada. Ela sofre sim variações linguísticas. É inevitável isso, inevitável. Tá errado. Letra B. A Libras é subordinada gramaticalmente à língua portuguesa. Que é isso? Ninguém é inferior a ninguém aqui não. Sendo esta, tá errado, né? Aqui é um S, porque está se referindo a Libras, né? Essa aqui é a Libras que está falando. Então, no português, né, o S é para quando está longe e o T é para quando está perto. Como a Libras é o primeiro longe, tem que ser essa. Errou aqui. Onde eu parei? Ok, essa primeira parte está errada, né? Já está errada, mas vamos ver esse resto aqui. Sendo essa uma réplica do português oral. Nossa, nada a ver. A Libras é uma língua que tem a mesma importância, a mesma hierarquia que o português. Letra C. Existe uma única e universal língua de sinais. Nada a ver, já começou errado. Que é conhecida no Brasil como Libras. Mentira! Porque a Libras, além da Libras, nós temos uma outra língua de sinais, lá do pessoal do Maranhão. Tá lembrado? Letra D. A Libras é uma língua de modalidade visual auditiva, assim como a língua portuguesa é de modalidade oral auditiva. Olha a pegadinha que eu falei lá no início do vídeo. Ele pegou, misturou os termos aqui, ó. Não é visual auditiva, porque surdo não ouve, né? É visual espacial. Isso que está errado aqui nessa alternativa. E o português, de fato, é oral auditivo. Tá certo. Mas tem essa parte aqui errada. Então, isso aqui tudo está errado. Então, a resposta é a letra E.